E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h02 da tarde do dia 28 de março de 2022. Hoje, iniciando mais uma segunda-feira aqui com Rafael Gomes, do grupo Vento Mareia, não é isso? A gente vai bater um papo aqui hoje sobre música, sobre arte, música cearense, esses ritmos nordestinos. Mas para bater esse papo aqui hoje com você, eu convido o João Lucas, pessoal, boa tarde. Pedro e eu e Amanda Capalbo. A gente vai conversar um pouco. Primeiramente, boa tarde, Rafael. E eu quero entender um pouco a iniciativa de criar o grupo. Eu quero saber como foi que surgiu, se você é um dos percussores ali, o primeiro, o pioneiro. Como é que foi que o Vento Mareia surgiu? Eu também queria entender mais as pessoas. Acho que a gente já sabe o significado, mas eu queria também entender como é que surgiu o nome e depois o grupo. Perfeito. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui na casa. Sempre voltar aqui é um prazer enorme. Bem, a gente começou em 2014, né? Com o grupo Vento Mareia. A gente já se conhecia, eu e Dana de Paula, de um projeto chamado Um Quarto Elétrico, que fazia parte de vários compositores aqui de Fortaleza, do Ceará todo, de outras cidades e até de Pernambuco. A gente passou um ano juntos, produzindo vídeos, e estão disponíveis ainda na internet, vídeos de Um Quarto Elétrico. Aí esse projeto, depois de um ano, acabou. E eu e Dana continuamos nos encontrando, produzindo, compondo. E começamos a nos apresentar nós dois, em algumas casas aí de Fortaleza. E chamando mais gente para tocar, chamando amigos. Aí surgiu a necessidade de montar um grupo com um nome que a gente pudesse levar aos cantos que a gente tocasse. Aí o nome, né? E que nome vai ser, né? Vamos botar nosso nome? Não, não vamos. E como a proposta da nossa música é uma proposta mais tropical, mais cearense, né? Mais nordestina, a gente pensou em algo com mar, com vento, com areia. Aí um amigo nosso, Bruno, disse, cara, bota vento, mareia. Aí fui na hora, por que não? E assim ficou. Vento Mareia é uma mistura de vento, mar e areia, então? Exato. Vento, mar faz e areia. Então traz um pouco dessa raiz do Ceará, né? E eu quero entender um pouco o porquê que isso é tão importante pra vocês, que vocês exaltam tanto nos ritmos, talvez até nas letras. Conta um pouco pra gente de onde vem esse conceito do Vento Mareia. Certo, eu sou de Itapajé, sou do interior, e a Dana de Paula, minha parceira, é de Sobral. E a gente, jovens, com 13 anos de idade, veio para cá, para Fortaleza, estudar aqui. Então a nossa vida é marcada por esse trajeto, do interior para Fortaleza, do sertão para a capital, né? Do sertão para o mar. Então o mar para a gente foi sempre marcado pela viagem. A gente conheceu o mar viajando, e não é nosso de nascença, né? Então nossas músicas têm muito mar e tem muita natureza, por conta que a gente veio do meio rural, né? Itapajé é uma cidade, mas é uma cidade rural, né? Cheia de serras. Então acho que daí vem essa motivação ecológica ou natureba nas nossas músicas. Se vocês ouvirem, pode ver que toda música tem alguma coisa. Tem mar, tem serra, tem bichos. Essa coisa meio pendular de ficar indo e voltando entre o Ceará mesmo, dentro do Ceará. Conta um pouco dessa bagagem. O que é que vocês receberam como bagagem cearense mesmo? Perfeito. As nossas melodias são marcadas por melodias nordestinas mesmo. Algumas até de canções de lavadeira, de música de niná nordestina. Inclusive tem uma música nossa chamada Xaxim, que é inspirada num canto de niná. Aqueles cantos como o Boi da Cara Preta, né? Sim. Que o menino não sabe se dorme por sono ou por medo de tão obscura que é a música. Então, a gente trouxe isso, o sertão, o sertanejo, as lavadeiras, os cantos religiosos até. Que legal. Inclusive, a gente tem aqui a música, mas antes da gente rodar e conhecer um pouco do trabalho do Vento Mareia, Rafael, conta um pouco pra gente do que fala. A gente ouviu um pouco dessas cantigas aí pra crianças, mas qual é a pegada? É uma coisa que quando é pra criança, essa diferença da música adulta, a música infantil, o que é que o Vento Mareia traz? Assim, não é para criança, é inspirada em temas musicais de canções niná. Eu não quis fazer isso, só veio a melodia, né? Aí olha, isso aí que parece uma canção de niná. Então, nossa música não é para criança, é para jovens, adultos e criança também, mas não é voltada para esse público, né? Nós não trazemos uma linguagem infantil. Legal, então vamos ouvir um pouco aí de Xaxim, é isso? Vento Mareia.
Foi lá depois da baixada que eles desceram. Desceram e encontraram o Xaxim. E olhando pra Xaxim, sentiram uma agonia que vinha da terra. Que vinha de cima da terra, mas também que vinha de cima do céu. Dorme não, Xaxim, que a chuva vai chegar. Vai ter chuva? A chuva vai chegar. Meu Xaxim de canto triste nunca mais vai a voar. Dois olhinhos de desespero esperando alguém passar. Dorme não, viu, meu Xaxim. Xaxim, Xaxim. Dorme não, que a chuva é bem maior. Dorme não, viu, meu Xaxim. Xaxim. Dorme não, que a chuva é bem maior. E era um entardecer assim que dava dó. Era remédio santo, pedaço de vela, tudo que coubesse uma sacola só. Com medo de nunca mais avoar, foram na véia da rezadeira. Não era palavra, não era sussurro, mas dava pra ouvir o som da reza da rezadeira, que apagando as velas ainda disse: pode descer, Xaxim, pode descer do ninho e depois a voar. Meu Xaxim de canto triste só não para de cantar. Os meninos fazem reza, que é pra ver Xaxim voar. Chora não, viu, meu Xaxim. Chora não, Xaxim, chora não. Chora não, que a chuva é bem maior. Chora não, viu, meu Xaxim. Chora não, não para de cantar. Que Deus proteja Xaxim, que Deus proteja Xaxim, volte aí, amém. A gente acabou de ouvir um pouco de Xaxim em Vento Maria. E, Rafael, a gente percebeu uma das frases que foi citado lá no início dos ritmos cearenses, que a poesia também entrava um pouco nesses ritmos. Conta um pouco pra gente como é que vocês vêm abordando isso no meio atual da música, que é tanto aquele negócio do stream, aquele negócio de música rápida, 2 minutos. Como é que vocês estão fazendo uma música de qualidade, com princípio qualitativo muito alto, para um público que às vezes não tá preparado? Como é que vem sendo? As músicas poéticas, né, como a gente fala, elas pedem do ouvinte uma atenção maior, né, assim, na palavra em si, né, na relação da palavra. E às vezes você está num lugar, com amigos, por exemplo, e você não quer ficar pensando muito também, né? Você quer estar com seus amigos, quer conversar, né, quer se divertir. Então a gente tenta fazer as duas coisas. A poética, que é o que a gente gosta de fazer, e também músicas para dançar mesmo, que você possa estar ali, pegar sua namorada, dançar um forrozinho, sem ter muita preocupação em ficar pensando em nada, que não seja o próprio ritmo, a própria dança e sua namorada. Ou seu namorado. E por que essa coisa poética? Por que vem de vocês, assim? Vocês colocaram no conceito do Vento Maria. Para mim, falando de mim, Rafael Gomes, né, a Dana também tem a história que ela pode contar. A poesia vem bem antes da música. Quando eu tinha uns 10, 11 anos, tive uma professora que me introduziu na poética, assim, mostrou vários títulos, vários autores. Eu comecei a pesquisar isso e comecei a escrever, né, minhas coisinhas. Aí com a música, quando eu aprendi a tocar um instrumento, que eu ainda estou aprendendo, a poética se juntou
a isso, né? E virou uma coisa só para mim. Não sei se o que vem primeiro é a música ou a palavra. Eu acho que as duas vêm juntos, assim. A palavra traz seu ritmo, né? E essa junção, o que é que significa pra você hoje? Olha, se eu disser que a razão de viver é uma coisa muito pesada, né? Mas é uma coisa que me move, assim. É uma coisa que eu faço todos os dias. Que é pensar na palavra e musicar, tocar música de alguma forma. Ficou uma coisa bem didática, né? Muito legal. Quando a gente falou daquele negócio de música pra criança, a música pra criança geralmente é uma coisa muito didática. Então acho que serve muito bem. Eu acho que não é música infantil, é uma música pro adulto, pro jovem, mas que a criança também consome. Isso, exatamente. E eu quero entender pra vocês qual a importância dessa universalidade musical, de gênero, de, enfim, faixa etária. É o que a gente quer atingir mesmo, são pessoas, né? São almas. Então a faixa etária não diz muito pra gente, entendeu? Quando a gente vê uma criança, que a gente até postou um dia desses um vídeo de um meninozinho lá no Ipu, que é o interior do interior de Irauçuba, cantando uma música da gente, A Vida de Menino. Ele cantou durante uns 20 segundos, assim, porque ele gostou. Isso pra gente é mágico, assim, é mais do que um pagamento, isso aí é uma realização, é a razão de ser da música. Se uma criança canta e se uma criança gosta, algo de correto tem ali. Sim. Mas para as pessoas cantarem, para ter esse conhecimento, é muito importante a divulgação do trabalho do Vento Mareia. Conta um pouco dos projetos que vocês desenvolvem. A gente fala muito do sertão. Eu quero também saber se vocês vão para o sertão cearense, como é que isso acontece. A gente já teve no sertão, tocamos em Sobral, que foi muito bom, há uns 4 anos atrás. Aí depois tocamos na Serra da Meruoca, que foi um show lindo, foi uma serra chamada São Vicente. Gostaria muito de voltar lá. Mas nosso trabalho mesmo em peso é aqui na cidade ainda, Sim. aqui em Fortaleza. E atualmente Sabe se nas vocês redes, nas redes sociais. Ah, tá. No YouTube, no Instagram, devido à própria pandemia, né, que trouxe a gente para esse lado. O Vento Mareia tá com 8 anos, a gente teve um processo que meio que destruiu todo mundo, inclusive eu acho que teve alguns novos hábitos dentro do grupo, e eu quero saber um pouco desses novos hábitos, como foi se acostumar com esse modelo mais virtual. Perfeito. No começo da pandemia, quando as lives não estavam ainda nas redes, né, não se falava ainda em live da forma que é falado hoje, a gente investiu um tempo e recursos num pequeno show gravado, Vento Mareia Trio, em formato trio. E a gente lançou isso no comecinho da pandemia. Aí, a partir disso, a gente investiu toda a nossa atenção nisso, em editais em formato digital e, mais recentemente, no edital de Blanc, que eu acho que deu uma força grande para a classe artística aqui. O primeiro edital de Blanc foi em 2020, que a gente fez, inclusive, aqui com a parceria na Casa de Vovó Dedé. E o segundo foi ano passado, a gente lançou um single chamado Vida de Menino e uma masterclass mostrando todo esse dia a dia da gravação, onde o Paulo Maia, nosso produtor e músico do Vento Mareia também, ele explicou todas as fases da gravação desse single. Instrumentação, microfonação, os arranjos. Então, quem puder assistir está no YouTube, o título é Produzindo um Single, uma imersão no universo do home studio. E esse clipe ele foi gravado aqui na casa de Vovó Dedé, né? Ele foi? A gente gravou aqui um DVD em 2020, que foi a primeira Leo de Blanc, né? Foi gravado aqui. E você falou um pouco da casa de Vovó Dedé nesse papo que a gente está tendo aqui. Eu quero saber a importância para vocês desses espaços culturais que abrangem a música e a cultura toda em si, como a casa de Vovó Dedé. Olha, a casa, especificamente para a gente, é de importância sem precedentes. A gente gravou, no comecinho da banda, 2 clipes aqui, de 2 músicas, e que foi que deslanchou a gente nas redes sociais mesmo. Ganhamos muitos seguidores, deu muita atenção a gente. Então, nossa relação com a casa começou aí. Eu não conhecia, eu conheci nesse dia. E meus amigos ficaram maravilhados. E de lá para cá eu vejo que muitos amigos, muitos artistas têm feito trabalho aqui. Então, essa casa, assim como outros espaços, outros equipamentos culturais, é essencial para a divulgação, para o próprio trabalho. Sem espaço, sem essa infraestrutura sonora e de imagem, fica difícil atingir muita gente.
E falando um pouco sobre instituições culturais, a gente está falando da cidade, né? A cidade, ela tem um monopólio de cultura muito forte. E eu quero saber em que locais vocês atuaram, que, enfim, o Vento Maria já fez história aqui em Fortaleza. Olha, a gente tocou em muitas casas de restaurante, cafés, né? Tem uma casa chamada Café Cultura, que tem uma programação muito boa de... É o da Praia do Futuro? Da Praia de Iracema. Iracema, isso. Tem uma programação semanal lá, muito boa, de muita qualidade, voltado para o autoral aqui fortalezense. A gente tocou no Dragão do Mar algumas vezes, tocamos no Sesc algumas vezes. A gente tocou aqui na casa, em teatros, Carlos Câmara, em Teatro Dragão do Mar. Nesses equipamentos em Fortaleza, eu acho que poucos a gente não passou. E alguns cucas também. Que legal. A gente conseguiu tocar em muitos campos. E como que vem sendo trabalhar, fazer um processo autoral em Fortaleza? É um prazer e uma luta, Yamandu. É um prazer e uma luta. Por quê? Porque quando eu componho uma coisa que não está ainda no mundo, é difícil chamar a atenção das pessoas para isso. Olha que legal, isso aqui é minha música, né? Não é assim. Então é um trabalho de divulgação mais forte do que se eu fizer um cover de um grande artista. Sim. Porque a música já vai estar lá por si. E é um prazer por ter gente que gosta, né? Como, às vezes a gente acorda, vê uns recadinhos bonitos no YouTube de pessoas do sul do Brasil. Ah, que música legal, eu gostei tanto. É indescritível esse prazer, assim. E qual é o objetivo de vocês com a música, de retratar esse cenário nordestino, esses ritmos nordestinos? O objetivo principal é atingir pessoas. A gente não quer... Eu acho que a gente não tem como querer outra coisa. Sim. De ficar rico. Eu não vou ficar rico. Mas esse prazer de atingir pessoas e tocar a nossa música com as nossas palavras para pessoas que conhecem a história do estado, da sociedade. E aí eu quero saber um pouco dessa relação mais pessoal que vocês têm com esses ritmos. Como é lidar com coisas do Nordeste, com ritmos nordestinos que são muitas vezes mais animados ou às vezes mais lentinhos. Como é lidar um pouco com essa matéria que a gente vive diariamente, porque estamos no Nordeste, no Ceará. Como é lidar com essa raiz? Essa pergunta é boa. Quando eu era mais jovem, eu não gostava desse tipo de ritmos. Por algum motivo que eu não sei qual é. Eu gostava de rock, eu gostava de músicas internacionais, e ainda gosto. Mas eu compunha voltado para isso. Sim. Aí depois de um tempo, eu fiquei me perguntando por que eu faço isso? Por que eu não toco essas músicas se tem tantas músicas com esses ritmos que são lindas? Sim. Aí eu me perguntando isso, comecei a testar, comecei a pesquisar e tentar aprender a tocar, que não é fácil tocar ritmo nordestino, assim, não é uma coisa intuitiva, digamos assim, né? Você tem que ter alguma experiência de instrumento. Sim. Então eu procurei amigos que já sabiam fazer isso e fiquei perto deles, vendo, olhando, aprendendo, perguntando. E ainda estou aprendendo, como eu costumo dizer. Mas hoje, a poesia que eu faço se encaixa muito melhor nesse tipo de música. Talvez porque a gente já traga isso dentro da gente, né, de nascença. Sim. Falando aqui da banda, eu gostaria de conhecer alguns dos integrantes, na verdade todos os integrantes. Você pode aqui contar o nome deles, porque hoje a gente só tem você aqui representando eles. Eu gostaria de conhecer o grupo todo. Tem a Dana de Paula, que é minha parceira. Só uma coisa antes de você falar, desculpa interromper. O nome deles e o que eles fazem na banda. Certo. A Dana de Paula é a outra compositora do grupo, né? Minha amiga, minha irmã querida, que está comigo desde sempre. E minha parceira principal. A gente tem muitas composições juntos. E eu aprendo muito com ela até hoje. O jeito dela fazer música, o jeito que ela canta, foi o que me incentivou a levar a música mais sério. Assim. A simplicidade e a força, a verdade que ela bota nas palavras, na música. Eu sou fã da Dana. Quem não conhece Dana de Paula, conheça. Aí temos o Paulo Maia, que é um produtor musical do estúdio Caixa de Fósforo. Ele é um ótimo músico, multi-instrumentista, percussão, bateria, violão, ele toca muito bem tudo. E também é produtor musical, que mexe com a tecnologia, ele mexe com a técnica, né? Para quem tem banda ou trabalha com música, sabe o quanto isso é essencial. A música é só uma coisa, a técnica é essencial, tem que ter alguém ali de olho naquilo. E o Paulo faz isso. Aí tem o João Popeu, que é um baixista, músico também.
formado pela UES e é um baixista, guitarrista de marca maior. Quem conhece João Pompeu sabe o que ele é capaz de fazer. Ele toca muitos ritmos, toca música de Istambul a Itapajé. A música dele é muito rica. E o Bruno Vasconcelos, que é baterista aqui, ele já esteve aqui na casa muitas vezes com outras pessoas. É um cara mais tímido, mais calado, mas ali é uma presença forte. Viu? É ele que mantém os ritmos de pé. Assim. E Rafael, a gente ouviu um pouco desse contato com os instrumentos e com a escrita de música, esse negócio mais autoral. Mas o que é que veio primeiro? Foi um pouco desse contato com os instrumentos ou com o autoral? Com a poesia, você diz? Isso. No meu caso, foi com a poesia. Eu comecei escrevendo e... E qual a necessidade de transformar em música? Perfeito. Antes a gente se reunia, eu e meus amigos, para dizer poesias, para falar poesias. E a gente notava, ficava uma coisa muito, muito seca, assim, gente. É assim mesmo. A gente começou, não, vamos fazer só um violãozinho ali de fundo para acompanhar a poesia, para não ficar assim tão sacal. Aí começou o violão acompanhando. Aí depois, por que a gente não faz a poesia dentro disso, dentro do violão? Aí começou a fazer dessa forma. Aí assim surgiram as músicas como elas são. E como foi se adaptar a isso, ao mundo mais musical? Foi natural, não foi esforço nenhum. Foi um remédio, na verdade. E a gente pode ouvir um pouco desse lado no violão, um pouco? Claro. O que tem no violão aí, lá do começo, assim, resgatando esse início da poesia, desse contato aí? Acho que a primeira música que eu fiz, assim, conscientemente, foi Paracuru, mesclando poesia e violão. Vou fazer aqui um pouquinho. Não tem ninguém mais aqui, esquece essas vozes, deixa pra lá, tô quase sem dormir. Remoço atuando num quarto em fraquitais. Hoje até que tô bem, ontem briguei com a TV. De qualquer jeito é bom te ver. Olha, vim aqui pra te dizer que vi nossas velhas fotografias de Paracuru. Olha, olha, meninos, eu vi. Olha, olha, meninos, eu vi. Esse é um trechinho de Paracuru. A gente ouviu um pouco dessa essência, então, cearense, antes mesmo da música entrar como conceito da banda, como conceito de trazer um pouco dessa representatividade. Então, isso sempre teve presente no Rafael Gomes, que já era poeta, que já trabalhava com outras coisas antes da música? Sempre esteve, sempre esteve. Esse lirismo nordestino, desde que eu me conheço, assim, eu tive isso. E quando foi que começou essa inspiração, assim? A gente tem as carnaúbas no Ceará, a gente tem as praias, mares. Você que veio do interior, conta um pouco pra gente quando foi que começou a ver essa beleza do Ceará, assim, e transformar em trabalho, em arte. Foi pela música cearense mesmo. Acho que as músicas de carnaval do Ceará, Fausto Nilo e até outros nordestinos como Moraes Moreira. A música da Bahia também, que nos tempos áureos de carnaval era muito bonita. Acho que tudo isso... E a reunião familiar em torno disso. Minha família sempre se reuniu durante o carnaval em Paracuru. Então, nesse meio aí, com os primos, com os tios, com a música, isso me deixou um pouco viciado assim, na música nordestina e cearense. Você falou um pouco do carnaval e faz mais ou menos 2 anos que a gente não tem os carnavais direito. Então, quero saber se nesses 2 anos a sua família continuou se reunindo lá na cidade e tal. Não. Nesses 2 anos, eu acho que todos ficamos um pouquinho mais reclusos, né? Então, até para visitar os familiares próximos era uma coisa mais rara e mais cuidadosa. Né?
Como foi o processo criativo nesse período mais recluso? O processo criativo na poesia? Muitas poesias e algumas músicas. Mas como a gente se encontrava menos, né, eu e Dana, e eu tive Covid também, fiquei um tempo bem mal, assim. Então a gente ficou com muito cuidado em relação a isso. Então as parcerias diminuíram, mas a produção, a poesia e o estudo mesmo de instrumento é todo dia, até hoje. Então, Desculpa, eu só queria saber qual a sua inspiração, principalmente nessa pandemia que você estava mais dentro de casa. O que você buscava para fazer as músicas, as poesias? Acho que os livros são o que me dão os insights, né? Esses tempos li um livro muito bonito chamado Lavoura Arcaica, o nome do autor é Raduan Assar. É um livro que é escrito poeticamente, mas em prosa. É um livro muito denso, assim, que fala muito de família e de experiências na natureza. Então isso foi uma das coisas que me deixou afiado. o que eu ia perguntar é se essa parceria ela existe em todas as músicas do Vento Maria. É você e Dan, sempre duas mentes produzindo uma obra. A maioria, sim. Eu gosto de produzir com parceiros. Eu acho que a produção solitária, ela me tira algo, assim. Eu fico muito bitolado em mim. Sim. Então, quando eu converso com outras pessoas, principalmente com a Dana, o nosso horizonte se expande. E sai obras como... Quais obras saem desse negócio, enfim, dessa união que existe entre vocês? Além da música, além da poesia, o que é que tem de proveitoso no Vento Maria, assim, como energia, como amizade? A amizade é o começo de tudo, sem dúvida. Estar junto, assim, é uma das coisas mais valiosas. Às vezes a gente se reúne só para estar juntos mesmo, não pega instrumento, é para se curtir mesmo. Eu acho que daí vem a segurança e a vontade de fazer a música. Vocês têm outros projetos, assim, independentes? Eu não tenho. Rafael Gomes, não. A Dana se apresenta como Dana de Paula em alguns lugares também. E os outros músicos têm vários projetos. Sim. Eles são músicos profissionais mesmo. Por isso que, enfim, eu quis trazer um pouco dessa analogia, porque é muito interessante ver pessoas que têm vidas particulares, mas que se encontram para fazer algo dar certo, fazer algo acontecer, que é o que acontece no Vento Maria. E é muito legal ver o para além, né? O para além das músicas, das poesias, desse trabalho. Ver a amizade que se torna, a gente viu um pouco da admiração que você tem com ela e um pouco de que deve ser recíproca. Então é muito legal ver essa energia que acontece. E eu quero saber a partir daí qual é a importância desse conjunto. O conjunto que foi formado com você, com o Dan, com as pessoas da banda, assim. Se não fosse eles, a banda seria o que é, não seria? Como... Eu acho que se não fosse eles, não teria banda. Mas para mim mesmo, o marco foi a criação do grupo Um Quarto Elétrico, que veio antes do Vento Maria. Eu conheci pessoas importantes, como o Eduardo Ferraz, um grande amigo de Pernambuco, que ele começou a me mostrar as composições dele e eu vi que era possível fazer música sem me exigir tanto, sem querer que tudo fique perfeito, sem querer ser um Tchaikovsky, eu querer ser Rafael Gomes mesmo, com a simplicidade, com os defeitos, com os erros e os acertos que eu posso dar. Aí depois de Eduardo conheci Dana, que foi uma pessoa que veio para selar mesmo e para começar a pôr em prática tudo isso, assim, de compor. E além... Não, é que eu gostaria... Não, é que eu tô lendo umas coisas sobre o grupo e eu soube que em 2015, um ano após a criação da banda, vocês se apresentaram no encerramento da... Me ajuda aqui, como é que fala isso? Qual? No Conexão Fametro 2015. No 11º Conexão Fametro 2015. Eu tava confundindo, enfim. Em outubro de 2015, Vento Maria se apresentou no encerramento da Conexão Fametro 2015. Foi o primeiro contato Foi com o primeiro vocês? show, assim, para mais de 10 pessoas. Foi o primeiro show mesmo em um palco, com equipamentos, com coisas mesmo profissionais. Como foi essa sensação de tocar? Eu tô com frio na barriga até hoje, daquele dia. Foi a primeira vez mesmo, olhar o público assim. No começo fiquei muito nervoso, eu acho que Dana também. Mas depois da primeira música, tudo engata, assim, a banda estava ensaiada. A reação deles foi muito boa? Fomos bem aceitos, graças a Deus. E depois daí, o que é que veio?
Aí a gente começou a fazer editais e começou a mandar proposta para casas de show, assim, restaurantes, o próprio Café Cultura. A gente tocou Sim. umas 5 vezes lá no café. Queremos voltar mais vezes lá. Mas depois da conexão foi que a gente sentiu a segurança de ir para frente. Vamos ouvir mais uma música. A gente tem. Deixa eu ver. Paracuru, a gente ouviu ela agora. Vamos ouvir Vida de Menino. Mas antes de ouvir Vida de Menino, conta um pouco de onde é que surgiu aí essa obra, Vida de Menino. Vida de Menino é uma parceria com um amigo chamado Marcelo Teles. Ele é biólogo, então ele é muito ligado à natureza, assim. E ele fazia parte da banda, antigamente. E ele chegou na minha casa com essa melodia, assim, que vocês vão escutar no início da música. É uma melodia que ele fez numa rabeca. Massa. Aí, olha aqui, Rafa, o que tu acha? Gostei, deixa aqui comigo. Aí, coloquei uma letra em cima, a gente se reuniu novamente e já finalizou e já gravou a música no mesmo dia, que ele tinha um home studio também. E essa música, Vida de Menino, foi uma música que a gente lançou o nosso single. E agora, recentemente, com gravação em estúdio mesmo. Então, se puder botar essa versão aí, ela tá bem mais profissional. Vida de Menino, você pode ir no nosso canal do YouTube, Vento Mareia. Acho que é a última. Essa aí, Vida de Menino. Vamos ouvir. Então é uma composição sua em parceria com Marcelo Teles. Marcelo Teles. Legal, vamos ouvir agora Vida de Menino, Vento Mareia. Voa mais que passarinho, de jambeiro a cumaru. Já foi peixe de açude, jaraguá e papangu. Fez carreira, mata dentro, mata fome com o que tem. Pitombinha, cajarana, muçambê e buriti. Corre sentado, nem recorda que voou. Confundiu felicidade com diploma de doutor. Prédio mais alto que serra, terra tão de a vista dá. O que falta é baladeira que estique até lá. Assume que tem brilho, bota luz nesse encontrar um jeito, vamos encontrar. Assume que tem brilho, bota luz nesse brincar. Vamos encontrar um jeito, vamos encontrar. Passarinho, de jambeiro a cumaru. Já foi peixe de açude, jaraguá e papangu. Fez carreira, mata dentro, mata fome com o que tem. Pitombinha, cajarana, muçambê e buriti. Hoje só corre sentado, nem recorda que voou. Confunde felicidade com diploma de doutor. Prédio mais alto que serra, terra tão de a vista dá. O que falta é baladeira que estique até lá. Assume que tem brilho, bota luz nesse brincar. Vamos encontrar um jeito, vamos encontrar. Assume que tem brilho, bota luz nesse brincar.
voltamos agora, depois de ouvir Vida de Menino, Vento Mareia, e uma das falas aqui que a gente ouviu antes de escutar a música foi da Rabeca, e eu quero muito saber desse negócio dos instrumentos nordestinos, os instrumentos do sertão, da Rabeca e de vários outros que a gente tem aí, o pife, muitas coisas. Como é a introdução deles dentro da banda do Vento Mareia, desse projeto? A história da Rabeca é interessante, que ela foi construída pelo próprio Marcelo Telles. Ele construiu ele mesmo com os componentes de um telefone antigo. Não sei como ele fez isso, não, mas ela soou bem. E em relação à instrumentação, a gente tenta usar só instrumentos acústicos mesmo, né? A gente usa 2 violões e as percussões e o baixo. A gente tenta ficar nisso. E uma escaletazinha para dar o ar de sanfona, né? Que a gente não tem sanfoneiro ainda. Mas o que a gente tenta é isso, manter o acústico. Então vocês têm uma pretensão de estender um pouco o grupo? Sempre. Se a gente Então conseguir tem um espaço sanfoneiro... para mais gente. Sempre tem. E falando nisso, conta um pouco da escala de vocês mesmo, da escala que vocês já tiveram dentro do grupo, já passou muita gente, como a gente ouviu, já se desfez, refez, já passou muita coisa. Conta um pouco de como vem sendo lidar com uma banda. Eu acho que pra quem tava acostumado com a poesia, como você, era uma coisa mais solo, agora é uma coisa em conjunto, que às vezes tem desavenças mesmo, isso e aquilo. Como é que vem sendo, assim, lidar com a banda em geral? O Vento Mareia nunca encerrou as atividades. Assim, a gente trocou muitos integrantes por conta de incompatibilidade de agenda mesmo. Então, tem vários músicos profissionais que têm outros projetos, né? Que dependem, eles vivem da música. Então a gente não tem ainda como exigir que eles se dediquem integralmente ao Vento. Eu, Rafael Gomes, eu tenho outros trabalhos além da música. Eu sou funcionário da UFC, né? Então eu me dedico ao Vento, apesar do meu trabalho burocrático. A Dana é engenheira, então ela também não se dedica 100% ao grupo, né? E os outros integrantes, os 3, o Bruno, o Paulo e o João, eles são músicos profissionais, então eles dependem de outros projetos musicais. E o Paulo, inclusive, tem um estúdio, né? Um estúdio Caixa de Fósforo. Ele é empresário, ele é um grande... Então é isso, não tem como a gente exigir uma dedicação exclusiva assim. E o Marcelo Telles, que fez parte da banda também, ele é professor do IFCE. Ele teve que sair da banda porque as atividades dele consumiram muito tempo dele. Então a gente acaba se deparando muito com isso. Não são nem as desavenças, que é normal em qualquer grupo, é mais o tempo mesmo, o tempo dedicado a outras atividades das pessoas. E falando um pouco de outras atividades, você acabou de citar mais uma, mas o que é que para aí pela sua vida além da música, da poesia? Como eu disse, eu sou funcionário da UFC há 15 anos, sou formado em Direito também, mas assim, a minha dedicação mesmo, que eu dedico o meu espírito, é a música. Lá no meu trabalho eu dedico horas de vida, assim, né? Eu faço o meu trabalho, faço da melhor forma que eu consigo, que eu posso, mas esperando a hora de chegar em casa e trabalhar com a arte novamente. E por que vocês, o Vento Mareia, acha que o trabalho de vocês é diferente? Qual é o diferencial de vocês? O diferencial é que ele é único, é a nossa música. Né? Só a gente faz a nossa música, né? Sim. Como eu disse, com todas as imperfeições e todas as perfeições que a gente pode dar, essa música só pode vir da gente. Outra pessoa vai fazer outra música. Melhor ou pior, acho que na arte não existe isso. Mas quando você faz aquilo que é seu, você é único. E como diz um amigo meu, quer ser universal, toque o seu quintal. Então, o que a gente está fazendo é isso, tocar o nosso quintal. E como foi esse processo de aceitar essas imperfeições dentro de música, de arte, que às vezes as pessoas cobram tanto? É um momento que todo mundo tem que passar. Todo mundo que trabalha com arte, deitar-se na cama e se deparar consigo mesmo, assim. Não é fácil, no primeiro momento, escutar a sua voz, escutar, né, escutar o seu instrumento que você está tocando ali e saber que não está perfeito. Não está e não vai estar porque nada é perfeito. Nada vai estar perfeito. Quanto mais tempo eu me dedico a algo, melhor eu faço, mas a imperfeição vai estar em tudo. Quando a gente gravou com o Quarto Elétrico, com um músico muito famoso aqui de Fortaleza, o Perdigão,
que é eu sou fã do Perdigão há muito tempo. E meu amigo disse, Rafa, não fica nervoso. Chegar lá, tu vai errar, eu vou errar e o Perdigão vai errar. Chegou lá, aconteceu isso mesmo. Ele errou algumas coisas, eu errei as minhas e meu amigo errou a deles. E depois disso eu comecei a aceitar mais assim, o erro. O erro faz parte da música, só não erra quem não tenta, né? E são 8 anos de carreira aí com a banda. Então conta um pouco dessa evolução mesmo de vocês. Você, eu acho que não entrou como músico, mas acabou hoje, depois de 8 anos, sendo um músico. Como é que foi um pouco desse trajetória aí? Olha, muito aprendizado, viu? Muito aprendizado mesmo. Até hoje, que lidar com pessoas do meio musical, lidar com músicos, é uma coisa que não deixa mais você voltar ao estado anterior, não. Então, como eu disse, tem amigos que são músicos profissionais e ver eles fazendo a arte como eles fazem me dá uma objetivação a continuar nisso e melhorar meus estudos. Assim. A gente ouviu um pouco também da sua paixão pela música antes de ser músico. A gente ouviu um pouco dessas outras linhas, outros gêneros, né, de se fazer música. Conta um pouco pra gente quem você era como ouvinte de música antes do mar, enfim, do Vento Mareia. Perfeito. Quando eu era mais novo, assim, tinha entre 10 e 15 anos, eu gostava de rock mesmo, rock pesado, heavy metal. Aí depois, com o tempo... Com 10 anos? Sim. Meu Deus. Heavy metal. Não, com 10 anos era Raul Seixas, era Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí. Aí depois, quando eu vim aqui para Fortaleza, eu conheci outras bandas um rock mais pesado, né? E gosto até hoje, né? Aí depois fui conhecendo outras coisas, fui pesquisando a música nordestina e comecei a escutar os grandes clássicos, que são Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Belchior. Aí depois fui mais pro sul, tem o Seu Xará Yamandu, tem o João Bosco de Minas Gerais, tem Ivan Lins, que é uma pessoa que eu gosto muito. Então, eu sou ouvinte da música brasileira mesmo. Hoje eu escuto música brasileira. Legal. E você falou um pouco do seu lado músico, do seu lado ouvinte, mas eu quero saber do seu lado intérprete. Quem você gosta mais de cantar as músicas dos autores, dos cantores da atualidade ou até de antigamente? Ou em casa, quando eu estou sozinho, eu canto muita coisa, assim. Em shows, eu canto mais nossas músicas e a dos nossos amigos. Eu gosto de tocar muito pessoas que estão surgindo, músicas novas, entendeu? Quando eu estou em casa, eu não gosto de ficar repetindo os grandes clássicos. Isso você toca quando está numa mesa com amigos. Mas em casa, eu gosto de músicas novas que me chamam a atenção, assim. Que massa. Mas conta um pouco pra gente dessa produção. Como foi formar? Como foi formar o grupo Vento Mareia? Como foi a iniciativa, assim, vou fazer e vai ser, e daí teve a parceria com a Dan, mas, enfim, essa integração até se formar uma banda mesmo, acho que é um processo que pra quem não vive, ele deve ser muito intenso e complexo. Isso, a gente começou a se apresentar em dupla, eu e Dana, e faltava algo, né? Tinha 2 violões ali, 2 vozes, mas faltava algo para acompanhar. Aí um dia encontramos no Shopping Benfica o Bruno, o outro Bruno, né? O primeiro Bruno, num estacionamento. E minha esposa conhecia ele porque ele era professor também com ela. Aí ele me disse ali que tocava bateria. Cara, tu quer tocar com a gente? Na hora, vamos marcar o ensaio. E a gente marcou o ensaio na próxima semana na casa dele, na lavanderia lá. A gente passou um ano ensaiando nessa lavanderia dele. E foi ali que a banda começou mesmo de verdade. Então o Bruno é uma pessoa chave assim, pra gente. Então você sempre cantou? Eu sempre cantei e toquei, sim. Mas quando foi aflorada, assim, você percebeu, eu canto? Tá aflorando ainda. Eu tenho cuidado ao dizer que eu canto ainda. Então, eu canto minhas músicas. Mas eu gosto de cantar, eu gosto mesmo. E qual a importância disso tudo hoje pra ti? De ver, de se ouvir, de ver as obras aí? Em primeiro lugar, é terapêutico pra mim. Terapêutico mesmo. Quando você tá meio down, tem uns dias que você tá meio down, você toca umas 3 músicas lá, você já sai melhor. Então, eu convivo com isso como um remédio mesmo. A arte é um remédio para mim, né? E para os amigos, para a família em si, ajuda a congregar as pessoas, né? A música, onde tem música, tem reunião, tem congregação, tem alegria. Então, eu diria que são essas 2 coisas, a terapêutica e
e a união que a música pode me trazer individualmente, né? A gente ouve muitas vezes alguns músicos a dificuldade de se ouvir, muitas vezes pelo medo das imperfeições, por tudo isso. Mas hoje você, Rafael Gomes, consegue se ouvir? Consigo, mas ainda tenho uma certa vergonha, assim, minha comigo, entendeu? Não tenho vergonha de me apresentar, de tocar, não. Mas quando eu escuto a minha voz ali, eu fico... É difícil se deparar consigo, assim, às vezes. Mas estamos nesse processo aí, nesse caminho. Vamos ouvir um pouco mais, então, vamos se deparar consigo mesmo aí um pouco mais. Ouvir Portal das Almas, Vento Mareia. Espelho que eu joguei na maré cheia voltou pra areia enrolado com laço com fita de cor. Espelho que eu joguei na maré cheia voltou pra areia enrolado com laço com fita de cor. Enrolado com laço. Por trás da usina, uma faz piscina, água rasa, concreto e coral. Será que Nana não gostou? O sal na espuma, na rocha em resposta arranhou. O espelho que eu joguei na maré cheia voltou pra areia enrolado com laço com fita de cor. O espelho que eu joguei na maré cheia voltou pra areia enrolado com laço com fita de cor. Enrolado com laço. Encurta a luna, encosta o céu. Me traz um pincel e me arranje um restinho de azul. Que mar virá te batizar. No rosto da América a língua tem gosto de sul. O espelho que eu joguei na maré cheia voltou pra areia enrolado com laço com fita de cor. O espelho que eu joguei na maré cheia voltou pra areia enrolado com laço com fita de cor. Enrolado com laço. Por trás da usina, uma faz piscina, água rasa, concreto e coral. Será que Nana não gostou?
Acabamos de ouvir Portal das Almas, Vento Mareia. E, Rafael, uma dúvida que me surge atualmente é como se encontra o cenário musical em Fortaleza? Você que tem esse contato diário com outros músicos, com outros tipos de arte, como é que é viver hoje em dia dessa música? Não só no sentido do capital, do dinheiro, mas consumir essa arte. Olha, a cena musical de Fortaleza eu posso dizer que tem uma qualidade imensa. Tem músicas muito boas, músicos muito bons. A batalha geral é isso que você falou, conseguir sobreviver disso, né? Conseguir mostrar para mais gente. Não basta fazer música, você tem que fazer, divulgar, produzir, entrar em contato. Você é um multi, né? E no começo você está sempre sozinho. Você e sua arte. Em relação a grandes artistas aqui, eu diria que o Juruviara, não sei se os ouvintes conhecem, procurem Juruviara, é um artista aqui de Fortaleza que, para mim, é um dos melhores do Brasil atualmente. Sim. Que está tocando aqui na cidade bastante. Qual é o nome dele? Juruviara. E a música dele é sobre... Tem essa pegada nordestina também, autoral. Mas ele é um cantor de uma qualidade extrema e um instrumentista muito versátil também. Legal. E uma coisa que também queria muito saber é desse seu lado poeta mesmo, mas tirando um pouco a música de lado, você tem poesias que são somente faladas, recitadas? Tenho sim. A gente podia Tenho ouvir muitas. uma delas? Podemos, deixa eu ver se eu lembro aqui uma. E elas geralmente falam sobre todo esse... Enfim, tem essa mesma pegada das músicas, trazem um pouco dessa... As poesias, elas têm mais variação, elas variam Legal. de tema mais do que as músicas. Eu vou recitar uma aqui chamada Mucuripe Chernobyl. Mucuripe Chernobyl. Isso. Mas... Janguruçu, Fukushima, Maremoto, Titanic, Iracema, Mucuripe, Chernobyl. Palavra inchada que arrebenta boca e couro, nem tudo que brilha é lodo em cada pedra que pariu. Lata chumbada faz crescer vidro no solo, chora o chorume do óleo escorrendo do navio. Janguruçu, Fukushima, Maremoto, Titanic, Iracema, Mucuripe, Chernobyl. E de onde veio essa? Essa vem, eu me lembro quando eu a fiz faz uns 3 anos, teve um vazamento de óleo muito Nas praias, né? Sim. muito chato, denso, que aquilo me feriu de uma forma impactante. As palavras começaram a vir, como sempre, né? Você deita ali, reflete um pouco, aí as palavras vieram bem fortes, né? Como é esse começo aí, Janguruçu, Fukushima, Maremoto, são palavras densas, né? Não são palavras fluídas. Sim. Aí o tema do derramamento de óleo se uniu a isso e surgiu como... E trazendo um paralelo a essas questões sociais, políticas, o que a arte e essas questões como um vazamento de óleo, que afeta direto ou indiretamente a gente, elas têm em comum? A partir dessa poesia, como é que as pessoas se posicionam por meio da arte? Olha, tem muita gente que leva isso em conta, inclusive nós, né? Mas assim, a posição varia muito do nicho que os artistas participam, né? Então, não sei se um artista de axé, por exemplo, vai ter abertura para falar disso em um show. Né? Sim. Talvez o outro artista que toque, como a gente, né, uma música mais autoral, mais ligada à natureza, ele já tem uma vinculação maior a esses temas. Não que o artista em si não se preocupe, mas eu acho que é o formato do espetáculo e do produto, né? E vocês, como banda, a gente já tá quase terminando, a gente já entendeu um pouco de onde vem o Vento Mareia, de como surgiu, de tudo isso. Mas e vocês, como banda, durante todo esse processo aí? Vocês vêm atuando a favor desse processo da natureza, do Nordeste? Como é que vem sendo lidar com coisas que são tão pesadas? A gente está falando de situações que a gente muitas vezes passou por secas ou por chuvas muito intensas. Como é que vem sendo trazer a realidade de um povo que já sofreu e lutou tanto? Assim, pra gente que é nordestino e cearense, isso tá com a gente, né? Sempre, né? Todo mundo sabe que isso acontece. Sabe que a seca assola a gente há muito tempo. Eu sou do interior do Ceará, de Itapajé, que é um lugar muito, muito seco mesmo, que é vizinho a Irauçuba, chove muito pouco. O que a gente busca é levar isso para as pessoas que não são daqui, né? Para as pessoas de outros lugares saberem que existe isso aqui e que isso nos molda
Isso nos molda como ser humano, nos molda o nosso consciente e subconsciente. E molda a nossa própria cultura. Então, se você for no sertão do Ceará, vai ter uma cultura lá que vai estar ligado intimamente com a seca e com a chuva quando chove, né? A gente sabe que a chuva aqui no Nordeste tem um peso diferente do que lá no Sul, né? A chuva aqui é bom. Lá no Sul eles se queixam um pouco, né? Mas eu acho que é isso, a gente já tá com 1 hora. Já acabou, gente? Já vai dar 1 hora. Tu falar alguma coisa, Pedro? Não, você ia falar porque eu tô feliz, porque hoje passou quase o dia todo chovendo. Eu não estou Eu tava feliz com medo porque já. eu peguei chuva, mas tudo bem. Faltando aqui 1 minutinho pra acabar, eu gostaria que você tocasse alguma coisa pra gente aí no violão, pra gente encerrar, pode Vamos ser? lá. Desculpa. Opa. Trem tava cheio, o Honda veio e quis pegar no meu pé. Eu tô vivendo, mano, nessa maneira. Quem dá bandeira é quem não sabe como é. Eu tô vivendo, mano, eu não dou bandeira. Eu tô chegando, ó, eu aí, ó. Eu vendo faca, vendo forro de casaca, parafuso, pilha fraca, eu vendo tudo que tiver. Pneu, catraca, fumo de arapiraca, pururuca, jararaca, fechadura, fechiclé. Vendo chiclete, capa de vídeo, cassete, dentadura, cotonete, chocolate, chaminé. Vendo chorizo, eu vendo vara de canis, dedo medindo, pá de cisto, eu vendo tudo que tiver. Eu vendo bike, tênis, Nike, Look Strike, Drop Skids, coca lá de Pirituba, Santo André. O trem tava cheio, o Honda veio e quis pegar no meu pé. Eu tô vivendo, mano, nessa pauleira. Quem dá bandeira é quem não sabe como é. Eu tô vivendo, mano, eu não dou bandeira. Eu tô chegando, ó, eu aí, ó. Então, Rafael, só queria agradecer pelo dia de hoje, pela conversa que a gente teve aqui, pela essa troca, por entender um pouco do conceito do Vento Mareia, entender um pouco do conceito do que vocês trazem. Queria muito agradecer. Espero te ver mais vezes aqui na Casa de Vovó Dedé, com novos projetos, novas realizações. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Vocês são demais. Obrigado, Moisés, pela conversa. Muito agradável sempre. Eu espero que você, uma vez que você vem, e traga as outras pessoas pra bater uma conversa. Vamos ouvir o Vento Mareia completo da próxima vez. Se chamar, a gente vem. Com certeza. Então é isso, João Lucas, tem coisa pra falar? Não, eu só gostaria que você deixasse as suas redes sociais, onde as músicas estão disponíveis. Eu gostei de ouvir, Isso, eu é quero importante. escutar, Obrigado. é importante. Procura Vento Mareia no Instagram e no Facebook, que só tem a gente lá. E no YouTube tem muita coisa. No YouTube deve ter umas 30 músicas, dentre vídeos, shows, ao vivo. Procura lá. E nosso recente single, chamado Vida de Menino, dá uma ouvidinha lá que ajuda muito a gente. E tem muito mais coisas vindo por aí, né? Mas é isso, muito obrigado, Rafael. A gente espera aqui ouvir mais vezes Vento Mareia na Casa de Vovó Dedé. E saindo da casa pro Ceará, pro mundo, tocando almas, como a gente ouviu aí. É isso, muito obrigado, um beijão e até amanhã. Até amanhã.